Quando ouvimos histórias, quando vivemos o Evangelho, quando vamos à igreja, quando recebemos milagres, quando vemos pessoas sendo moldadas, transformadas por Jesus Cristo. Então vemos que o Evangelho ele sempre foi a verdade. Jesus sempre disse a verdade para todos que gostam de ouvir a verdade. Ninguém é obrigado a ouvir sobre Cristo. Ninguém é obrigado a ouvir sobre a Bíblia. Ouve se você quiser. Mas como nós somos mensageiro para trazer uma mensagem que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, que está no Evangelho de Jesus, temos a responsabilidade de fazer isso, porque o próprio Jesus disse, e de pregar o meu Evangelho para todas as pessoas. Quando Jesus ele fala isso, porque simplesmente ele quer salvar a humanidade. Você sabe o que é humanidade? É você, ser humano, que se encontra nessa terra, em algum lugar, em algum momento, em todos os cantos do mundo, as nações, pessoas que querem viver o Evangelho porque acredita num amanhã diferente, num amanhã melhor. Estou tirando esse domingo de manhã para trazer uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem do Evangelho de Jesus. Por mais que não somos perfeitos, porque não somos, temos todos os tipos de defeito que tem nesse mundo, porque somos ser humano. Deus, com sua misericórdia, nos dá muita chance, muitas oportunidades. Além de enviar o seu único filho para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, por pecado de todas as pessoas. Quando uma pessoa comete um pecado, lembre-se que Jesus está aí para te limpar, para te lapidar, para te transformar e para te renovar, porque Ele é santo, poderoso e fiel, e é verdade. Quando eu falo de Jesus, eu falo com muita alegria, com muita felicidade. Eu falo com um sorriso na cara estampada e de boca cheia, porque Ele é a única verdade que tem nesse mundo. Um mundo onde o maligno, um mundo onde o espírito mal anda tomando conta das pessoas. Um mundo onde as pessoas acreditam mais na mentira do que na verdade, porque a mentira compra as pessoas e a verdade não compra ninguém. A verdade sempre vai ser a verdade. Sem precisar pagar nada, sem precisar desembolsar nada. A verdade que está aqui na Bíblia, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que tem tomado os corações de jovens, homens, mulheres, pregadores, porque eles amam o Evangelho, ou porque a verdade está sendo dita para eles e eles querem ser transformados por Jesus. Não existe dia específico para Jesus fazer a cura. Não existe dia específico para acontecer o milagre. Eu só sei de uma coisa, é tempo de Jesus. É tempo de Deus, é na hora dele, no tempo dele, a hora que ele quer. É assim que é o nosso Deus. Se fosse no nosso tempo, rapidamente recebíamos o milagre, recebíamos a bênção e daríamos a costa para Deus, a costa para Jesus, como o povo fez isso no deserto. Receberam o maná, receberam a comida, receberam o alimento e rapidamente foram adorar deuses de imagem. O ser humano, ele é realmente mal agradecido, ele é mal ingrato. E quando lembramos do mal agradecido, do mal ingrato, já lembramos de Adão e Eva. Mas como assim Adão e Eva, Dudu, se eles é o recomeço do mundo, o recomeço das pessoas? Adão e Eva. O que aconteceu ali, em pequenos detalhes? Adão falou assim para Deus, foi a mulher que tu me deste, por isso que ela ofereceu e eu comi. É mais ou menos assim, se você não tivesse dado essa mulher, eu não teria comido e não teria desobedecido ao Senhor. Aqui vemos uma ingratidão do homem já no começo, onde havia só Adão e Eva e seus filhos. Ainda nesse começo havia só Adão e Eva. Para vocês verem que a ingratidão
já começa desde a origem do homem. Isso é do homem. O homem ser ingrato é do homem. O homem ser desobediente é do homem. O homem ser pecador é do homem. Porque ele é falha. E Deus viu isso com o passar do tempo. Foi por isso que ele enviou Jesus Cristo para curar as suas feridas, para curar o seu coração, para curar o seu viver, para curar a transformação de muitos que ainda não foram transformados. É por isso que Jesus ele vem para transformar as pessoas. Jesus não morreu na cruz do Calvário em vão, não. Ali teve um sentido. E o sentido é o quê? O pecado das pessoas que estavam em as pessoas e hoje não está mais porque Jesus os libertou. João 8,32 fala que conhecereis a verdade os libertará. Então, Dudu, esse Jesus é tudo isso que você está falando mesmo? É? Se não fosse, eu nem falaria, eu nem gravaria vídeos do Evangelho, eu nem iria para a igreja se não fosse isso. Eu falo dele porque ele é real, porque ele é santo, poderoso e fiel. Ele é demais. Ele é lindo, é maravilhoso, é espetacular. Ele é o alfa, ele é o ômega, é o príncipe da paz, da bondade, da alegria, do amor. Você renunciar a algo que não é bom e começar a viver o evangelho, isso é lindo. Porque sempre há aquele que faz a transformação. E quem é esse que você está falando, Dudu? João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Uma vida na presença do Senhor. Essa mensagem que eu quero trazer aqui hoje é uma mensagem que Jesus, ele cura as pessoas, não importa o dia, não importa a hora e não importa o momento. Mas existe aí fora muitas denominações, existe muitas crenças, existe vários lugares onde às vezes não pode glorificar o nome de Deus, não pode gritar aleluia, não pode gritar glória a Deus, não pode fazer isso porque respeito esses tipos de dominações, mas existem lugares que não pode ser você pentecostal. Existem lugares que você fica no silêncio, no calado. Deus age no calado, é verdade, Deus age no silêncio, mas a própria Bíblia fala que nós temos que glorificar a Deus. Se você serve esse evangelho, se você serve a Jesus, se você serve a Deus, tem que abrir a boca e glorificar, glória a Deus, aleluia, santo, poderoso e fiel, e é verdade. Porque quem era você antes, quando você estava no mundo? É engraçado que quando você está no mundo, você vai numa balada, você começa a mexer o braço, você começa a pular, você começa a adorar aquela música que nem é boa, mais palavrão do que letras, mais coisas erradas falando no microfone do que palavras de bênçãos. E quando você vai ver, parece até prostituição, eles cantando algo que não é legal, não é família, não é vida. Muitos jovens gostam, é verdade, porque ainda não conheceu Jesus. Mas e aqueles que estão dentro do guarda-roupa, que fazem escondido, trancado? Eles vão ver com Deus, porque a partir do momento que você assina um compromisso com Deus, levantou as mãos, você já é de Jesus, você já é de Deus. Tem que ter uma transformação, tem que ter um resultado bom. E Jesus, ele é o resultado bom, porque quem era você antes e quem era você hoje? E voltando a falar da proibição de glorificar, a proibição até de curar em tais dias, existem dias específicos que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer carne, não pode comer peixe, não pode comer nada. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu vivo, esse Jesus que eu prego a mensagem da palavra de Deus, é o Jesus e é o Deus que se pode de tudo que é bom, maravilhoso e espetacular. Você pode curar no sábado, você pode curar no domingo, você pode comer o que você quiser de segunda a segunda. É o seu coração, é a sua vida, é o Deus que você serve que te dá essa oportunidade, essa chance para ser feliz. Mas como assim, Dudu? Um Deus que pode tudo? Sim, tudo que é bom e verdadeiro.
Deus está acima de todas as coisas, é verdade, porque é o único que representa a Cristo. E nós temos que representar também a Cristo, porque Ele veio a esse mundo morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. Amém. Essa mensagem que eu vou estar trazendo aqui hoje é mensagem de poder, mensagem de verdade e mensagem que você pode fazer isso. Comer, curar, beber coisas boas, maravilhosas, que não faça mal para você, que você não entre em pecado depois. Dependendo do que você bebe, você é desobediente, você é pecador, porque depende do que você fuma também. Você acaba desobediente, pecador, porque são assim as coisas desse mundo. Você acha que isso que inventaram aqui, cigarro, maconha, cocaína, pinga, não é de Deus não, mano. Foi o homem que inventou para deixar o outro homem louco, maluco, descontrolado. E hoje, como temos Jesus, não somos descontrolados. Somos homens de Deus que representam o Evangelho com boas maneiras, boas atitudes. Somos pecador, temos defeito, problemas, mas ainda permaneceremos com Cristo, porque Ele é a verdade que liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade os libertará. Num sábado, Jesus entrou na casa de um certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olharam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele e Jesus perguntou aos mestres das leis e aos fariseus: a nossa lei permite curar sábado ou não? Mas eles não responderam. Não. Então Jesus perguntou ao homem: curou e o mandou embora. Aí disse: se um filho ou um boi de alguém de vocês cair num poço, será que vocês não vão tirá-lo logo de lá? Mesmo que isso aconteça num sábado, eles não puderam responder. Por que eles não puderam responder essa pergunta que Jesus fez para eles? Um pouquinho dessa mensagem da palavra de Deus, como eu sempre tenho falado todos os dias, para algumas pessoas, para algumas crenças, existem dias específicos para fazer as coisas. O próprio Jesus curou em todo o tempo, é verdade. Muitos viram os milagres, não importava a data, não importava o dia, não importava a época, ele só queria curar, ele só queria abençoar, ele só queria ajudar aqueles que querem ser ajudados. E quantas pessoas querem ser ajudadas quando estar doente, quando estar cansada, quando estar triste, quando estar desamparada, quando estar sofrendo? Será que existe dia específico para ajudar essas pessoas? Ou pode ser todos os dias como Jesus, ele tem feito todos os dias, todas as horas, todos os minutos? Não importa a hora, não importa o tempo, não importa nem o que você fez, porque ele quer te salvar. Glória a Deus, ele quer te salvar. Às vezes você faz uma coisa errada e você pede perdão. Jesus perdoa, é verdade? 77 vezes 7 vai perdoando? Assim vemos o Evangelho um progresso. Assim vemos o Evangelho uma transformação na vida de pessoas que trazem relato de quem era antes e quem que é hoje. Quem que ele servia antes, quem que ele serve hoje. Eu sempre tenho falado de Jesus Cristo. Não importa quantas pessoas eu tenho alcançado. O importante é que eu pregue a mensagem da palavra de Deus. É Jesus que vai fazer a transformação. É Jesus que vai levar a pessoa a ser curada, modificada, restaurada. O próprio João disse assim: eu batizo nas águas, mas vai vir aquele que batiza em Espírito Santo, em Espírito e em verdade. Ele é mais importante que eu. Assim disse João, e é verdade. Jesus é mais importante que eu, mais importante que você.
mais importante que todos nós, é porque é Ele que morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É Ele que nos tira da lama. É Ele que nos tira das trevas. É Ele que nos tira do abismo. É Ele que nos tira do ocultismo. É Ele que nos tira das trevas e traz para a luz, porque Ele é chamado de Jesus, milagroso, poderoso, fiel, temente. Ele sempre foi temente, foi. Por isso que no deserto Ele não pecou, não desobedeceu. Ele tinha princípios e propósito. O diabo ofereceu valores, dinheiro, poder. O poder só vem de Deus. O diabo estava se achando. Jesus nunca se venderia, mas venderam Jesus. Um seu discípulo vendeu Jesus por causa de valores, por causa de dinheiro, porque ele amava o dinheiro. Judas Iscariote amava. Para vocês verem que a palavra de Deus, ela é assim. É. Homem tem que ser transformado porque a cruz do Calvário teve resultados. A libertação do povo de Deus. E voltando aqui às Escrituras Sagradas, você vê que Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus cura um homem e manda para casa. E Jesus continua perguntando por que eles não respondem. Porque ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era total autoridade. Ele sabia que Jesus fazia milagre, não importava o dia, não importava a hora, mas eles tinham inveja de Jesus. Por isso queriam matar Jesus. Por isso queria prender Jesus. Por isso queria fazer isso com o povo de Jesus. Porque era um povo que via que estavam seguindo um Deus de verdade. Eles temiam de o povo dar as costas para todas as imagens. É assim. Os reis tinham medo que Jesus tomasse conta de tudo. E ele tem tomado. Em quantas nações Jesus ele é pregado? Até nos países que é proibido tem gente pregando. Até naquele país que não pode pregar, é proibido, tem gente pregando. Mesmo que seja escondido, tem gente lendo palavras, tem gente levando o evangelho, tem gente fazendo aquilo que é bom. Aí eu pergunto a você, Jesus sempre foi bom. Tudo ele tem feito por amor às pessoas. Jesus tem sempre ajudado as pessoas. Por que é proibido pregar o evangelho em países proibidos? Por que é proibido falar de Jesus? Por que é proibido abrir igrejas? Por que esconde isso das pessoas? Jesus nunca fez mal para ninguém. Aí diga a vocês, quando o espírito mal está na pessoa, a pessoa começa a proibir tudo. Quando pessoas têm medo de perder o cargo, o reinado, começa a inventar coisas. A Bíblia tem ajudado tanta gente. A televisão não vai falar isso. Mas você pode falar. Porque você já foi um ajudado como eu fui um ajudado. Sem precisar pagar nada, cobrar nada, vender nada, ganhar nada. Ganhar sim. A salvação, a transformação, o nome no livro da vida. Quer saber mais sobre essa história? Leia a Bíblia. É essa a mensagem que eu deixo para vocês aqui hoje, nesse domingo de 2026. Todo dia é um novo dia. Hoje é um dia especial, é o dia 21. É o dia do aniversário da minha esposa. Tá chegando o tempo, a gente vai envelhecendo, vai chegando as datas. E é só comemorar e só se alegrar. Amém. Fica na paz e que Deus abençoe a todos. Bom final de semana. Jesus te ama e ama demais. Levanta a mão pro céu.